Ó Deus, quando vamos olhar a Tua palavra, nós sabemos, Senhor Pai, que ela é perfeita. É o Teu sopro, Senhor Pai, de revelação final em Teu Filho para nós. Não há mais nada a ser acrescentado, Senhor Pai. Tudo que nós precisamos para a vida e piedade está na Tua palavra. Mas nós sabemos, Senhor Pai, que vivemos numa atmosfera, ó Deus, totalmente anti, Senhor Deus, a Tua palavra, contrária à verdade, Senhor Pai. O mundo, Senhor Pai, que sempre tenta convencer, ó Deus, de que nós podemos seguir nossos próprios corações e fingirmos que de alguma maneira, Senhor Pai, estamos de acordo com alguma verdade, quando nossos corações são escuridão e engano, Senhor Pai, sem a luz da Tua palavra, sem ela como lâmpada para os nossos pés, Senhor Pai, luz para o nosso caminho, nós andamos em trevas. E a Tua palavra diz, Senhor Pai, que o ímpio, Senhor Pai, ele anda na escuridão e ele tropeça e cai sem saber no que caiu, Deus. Ele não vê nada, Senhor Pai, à sua volta. Mas não é assim, Senhor Pai, a vereda, o caminho dos justos, ele é como a luz da aurora, cada vez mais brilhante, cada vez nós enxergamos mais, cada vez, Senhor Pai, a luz brilha mais, mas também nossos olhos são abertos, Senhor Pai. Então nosso pedido para a igreja é como Paulo, Senhor Pai, pediu para os Efésios, que Tu ilumine os olhos do coração de todos nós, nos fortaleça, Senhor Pai, para que estejamos arraigados e alicerçados, Senhor Pai, para que possamos, Senhor Deus, junto com todos os santos, compreender o amor de Cristo, a largura, a altura, a profundidade, porque só a visão, Senhor Pai, da glória desse amor bendito é que nos transforma. Mas nada, Senhor Pai, os terrores do Sinai, os trovões do Sinai, o medo do inferno, nada disso pode produzir um culto aceitável a Ti, porque o culto aceitável flui de um coração encantado com a Tua beleza, e o medo, Senhor Pai, não produz esse encanto. Ó Deus, o que nós queremos, Senhor Pai, é nossos corações capturados pela Tua beleza, nesta noite e sempre, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Nessa época do ano, leitura que eu faço anualmente, eu estou lendo e meditando no livro de Gálatas, e quando a gente lê Gálatas, nós vemos como é fácil, como o coração do homem se afasta do Evangelho facilmente. Quando nós olhamos para a igreja dos Gálatas, mas também dos coríntios que tinham um erro oposto, o que nós vemos é que mesmo igrejas que foram fundadas pela pura pregação da verdade, não é? Ensinadas pelo apóstolo Paulo, podem rapidamente deixar o Evangelho. Jardim da Luz ou qualquer outra igreja, você tem que sempre estar atento se está firmada no Evangelho, momento após momento. Então isso foi tão fácil, Paulo diz, quão rápido vocês deixaram o Evangelho. Quando Paulo vai se despedir dos presbíteros da igreja dos Efésios, ele diz, muitos de vocês vão se desviar, estavam com os líderes, e entre vocês mesmos surgirão lobos devoradores, e ensinarão doutrinas distorcidas. Isso aconteceu na igreja dos Colossenses. Então você vê, às vezes o erro ele assume formas belas, não é? Bonitas. Nós estávamos vendo domingo como a parábola foi totalmente distorcida, supostamente para algo bom, não é? Na ideia das pessoas, mas que afastou elas totalmente da verdade da salvação que a parábola falava. Há um filme que eu já mencionei aqui, que eu gosto de filmes históricos, e, enfim, de guerra, e um dos que eu mais gosto de guerra, pelo jeito que foi feito e pela história, é o Resgate do Soldado Ryan, né, de 1999, e famoso, todos nós conhecemos. E quando eu estava lendo Gálatas, eu estava pensando nisso, aqueles 8 homens que foram resgatar, enviados para encontrar atrás das linhas inimigas, depois do desembarque da Normandia, não é? Depois de passarem pelo desembarque, foi agora, né, o aniversário, dia 6, e das primeiras pessoas que desembarcaram na Normandia, os primeiros rapazes, né, milhares que desembarcaram, a primeira tropa a desembarcar, só sobreviveram 5%. 95% morreram
nas praias. Então, é algo marcante, não é? E nós sabemos que esse grupo passou por aquilo, foi um dos primeiros a desembarcar. Então, você está entre os 5% que conseguiu atravessar e estar vivo. Mas aí, de repente, aparece uma missão que parece loucura, não é? Resgatar alguém que está muito além das tropas alemães, porque pularam de paraquedas, porque de 3 irmãos, 3 foram para a guerra e 2 tinham morrido. E o presidente americano, por coisas que tinham acontecido no passado, né, em outras guerras, tinham se comprometido de que nenhuma família pagaria um preço tão caro em perder todos os filhos numa guerra, que todos os cidadãos e famílias deviam, óbvio, participar da luta pela liberdade, não é? Mas que uma família só não devia pagar um preço tão caro de ficar sem filho nenhum. Então, como 2 irmãos tinham morrido, só sobrou ele, o governo americano mandou resgatar o soldado Ryan, por isso que ele é resgatado. E 8 soldados, não é? São mandados então para salvar, e eles não entendem a ordem, porque eles vão arriscar a vida de 8 pessoas para salvar uma pessoa, não é? Mas é o que acontece, porque eles não querem que aquela família fique sem ninguém. E o capitão John Miller, no meio daqueles conflitos, quando eles estão andando no meio das linhas inimigas, correndo perigos, eles vão de problema em problema, de perigo em perigo. Ele diz assim, o capitão John Miller: este Ryan tem que valer a pena, né? É melhor ele fazer algo importante com a sua vida. É melhor ele se tornar um médico e descobrir a cura de alguma doença incurável, né, o câncer, hoje, ou inventar algo como foi a invenção da lâmpada, uma de longa duração, ou seja, descobrir uma coisa incrível para a humanidade, porque está sendo pago um preço muito caro para ele viver, não é? Ele está vendo os homens dele morrer, e eles, eventualmente, Miller e seus Rangers encontram Ryan, mas ele está com um pequeno grupo defendendo uma ponte que é importante para os alemães não atravessarem, e a única coisa que eles podem fazer porque o Ryan diz que não vai deixar os amigos são um grupo pequeno e provavelmente não vão sobreviver, e aqueles que foram resgatar ele ficam numa situação, ou vão embora sem ele, ou ficam e tentam ajudar todo mundo a sobreviver para poder levar ele de volta, como era a missão deles. E eles ficam para defender aquela ponte junto com aquela pequena guarnição onde o soldado Ryan está, e eles vão morrendo um por um, né, naquela batalha, e praticamente todos morrem, até o capitão Miller, que na verdade ele agora é capitão, mas era um professor de história, se eu não me engano, antes da guerra começar, não é? E ele então ali na ponte, já no final, ele é baleado, protegendo o Ryan e a ponte, antes de chegarem reforços, e ele está morrendo. E quando ele está morrendo, ele chama o Ryan e diz para ele: faça valer a pena. Muitos homens morreram para você viver. Viva uma vida digna, do sacrifício que foi feito por você. Ou seja, o Ryan vai ter que viver com a visão do grande sacrifício que foi feito por ele. Outros jovens morreram para que ele vivesse. Então, viva uma vida digna. E no final do filme, o idoso, um velhinho, né, Ryan, ele é visto exatamente no túmulo do capitão, que morreu naquele dia, falando isso para ele. E ele levou todos os parentes. Aí ele já tem netos, né, já está filhos e netos. E ele se vira para a esposa e diz assim: diga-me que eu levei uma vida boa. Ele não inventou nenhum remédio, né? Ele não inventou nada que mudou a humanidade. Ele só foi um pai e agora avô. Mas ele diz para a esposa dele ali no túmulo do capitão Miller: diga que eu vivi uma vida boa, diga que eu vivi uma vida digna. Então, quando essa cena desvanece, a gente percebe que o soldado Ryan viveu a vida inteira com as palavras do capitão Miller na mente dele, pesando sobre ele. Seja digno, faça uma coisa digna. E ele só conseguiu viver uma vida normal. Então
Então, o final do filme é poderoso porque toca um acorde profundo que muitos de nós lutamos na nossa jornada com Cristo e o que facilita o erro entrar em nossas vidas. Muitas vezes nós sentimos que temos que ganhar o amor de Deus, que temos que fazer algo que nos faça dignos. Deus salvou pessoas indignas. E o preço é infinitamente maior do que o que aqueles Rangers pagaram, não é? Para que o Ryan vivesse. No entanto, esses sentimentos eles contradizem o claro ensinamento da Bíblia de que o amor de Deus por nós na eternidade não foi baseado em nenhuma dignidade que nós tenhamos. Paulo diz assim em Efésios 1, 5, 6: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, a graça é exaltada exatamente pela nossa completa indignidade. Nossa salvação é totalmente gratuita, não é? Não que ela não custou um preço altíssimo, mas esse preço fala do tamanho do nosso crime, o que faz ela ser mais espantosa ainda. Mas com certeza é fácil nós cairmos nisso. O apóstolo Paulo escreveu sua carta aos Gálatas para corrigir exatamente esse mal entendido da graça, porque um grupo de cristãos judeus a quem Paulo se refere, não é, líderes, um grupo da circuncisão, no capítulo 2, 12, de alguma forma convenceu os Gálatas de que eles tinham que acreditar em Cristo e praticar várias coisas para somar ao que Cristo fez. Que o que Cristo fez não era suficiente, eles tinham que fazer alguma coisa, o que Cristo fez não era último, né? E eles penúltimo, ou seja, eles não, tudo que eles fazem ou fizeram, crer, viver, não fluiu daquilo que Cristo fez, mas seria o contrário. Então Paulo escreve essa carta severa, né, com uma repreensão, chamando eles de insensatos, que eles saíram do evangelho para outro evangelho e perderam o que torna a salvação uma boa notícia. Então, como nós podemos viver para a glória de Deus, como obedecer a Deus, como buscar e viver em santificação crescente sem cair nessa armadilha? Aqui está a grande ideia que ocorre logo ao longo do livro de Gálatas. O amor de Deus por nós não é nada baseado em nós mesmos. E a salvação é um dom gratuito que só pode ser recebido pela fé comprada pelo sangue de Cristo e respondida com amor. Mas essa verdade é uma pílula difícil de engolir. Não é que você não merecia no início, você não vai merecer até o fim. E porque nós fomos condicionados a acreditar que nós temos um grande valor e nós queremos mostrar o nosso valor, não é? E temos que mostrar que o que Cristo fez foi por causa de alguma coisa importante que tinha em nós e do nosso valor. Já na pré-escola, no jardim da infância, a gente aprende a ser testado e avaliado antes de nos encaixarmos na trilha da vida acadêmica avançada. Então, a partir disso, a gente recebe nota que mostra o nosso desempenho em matemática, ciência, filosofia, enfim, literatura, habilidades sociais, e os testes retornam com erros em vermelho, e nós começamos a comparar nossa nota com a das outras pessoas. Tudo isso ajuda a nos preparar um coração já caído para o mundo real, né, em sua classificação implacável na vida. E a verdade é que a graça e o amor de Deus, sendo para mostrar a glória da sua graça, sendo assim, parecem bons demais para ser verdade. Isso aconteceu com os Gálatas, ou deixa de gerar aquilo que devia gerar no coração, como por exemplo na igreja dos Coríntios. Mas o evangelho que Paulo recebeu pessoalmente de Cristo enfatiza que a graça não pode ser conquistada, ela só pode ser recebida pelo próprio Deus, concedendo já no início aquilo que nós precisamos. Durante séculos as pessoas tentaram se tornar dignas do amor de Deus. E ainda hoje a gente você vai encontrar isso em todos os lugares, apesar da pregação contínua, vai encontrar em Jardim da Luz, cristão enviando a mensagem de que
você vai ser mais alguma coisa ao acrescentar coisas àquilo que Cristo fez. E parece que tentar ganhar o favor de Deus é uma luta persistente no meio do povo, da igreja visível de Cristo. E eu ouvi alguém dizendo há uns anos atrás que estava em Israel, e ele diz assim: eu estava hospedado em um hotel em Jerusalém num sábado, e quando eu peguei o elevador, ele disse, o elevador começou a parar em todos os andares. Eu fiquei agoniado, porque o hotel era alto, e a pessoa dizendo, né? E o elevador parou de andar em andar, e a porta abria por 30 segundos, daí de novo parava no outro andar, e parava no outro andar, e ficou desesperado com aquilo. Mas aí ele lembrou depois que aquele era o elevador do Shabá, porque por causa dos judeus ortodoxos que levam a última instância a ideia de que no sábado você não pode trabalhar, eles acham que apertar o botão do elevador é trabalhar. Então, para que eles não tenham que fazer isso, então no sábado, os hotéis assim, o elevador fica parando de andar em andar. E você pode achar isso engraçado, mas isso é só uma forma legalista de se relacionar com Deus. Na vida das pessoas, muitas das vezes não tem um elevador do Shabá, mas as pessoas acreditam que ganham pontos no que elas fazem. E elas acreditam realmente de em quanto tempo elas oram e como elas se vestem, aquilo que elas vão deixar de fazer, que elas mesmas inventam, que elas estão acumulando pontos, não é? E uma vez que você percebe isso, uma vez que você permite que a verdade do Evangelho penetre no seu coração, você começa a viver livre disso. Você se liberta do medo de perder o amor de Deus. Você se liberta da ideia de que você pode fazer Deus te amar mais, Deus ficar satisfeito por causa das coisas que você está fazendo. O Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia de que Deus é por você, não contra você, que Deus te ama de uma maneira, se Ele te amou em Cristo na eternidade, que Ele não pode te amar mais, nem amar menos, que a salvação é um dom gratuito que Ele torna disponível a quem Ele quiser, soberanamente. E esse Evangelho de Paulo é realmente uma boa notícia, o Evangelho da Bíblia. Gálatas, por exemplo, se torna então um livro perigoso. Milhões de crentes pensam que são espirituais. Como é que a gente acha que alguém é espiritual? Mesmo depois, às vezes, de centenas de sermões sobre o Evangelho, a maioria das pessoas acham que elas são espirituais por causa daquilo que elas fazem, ou por causa dos livros que elas leem. Por isso que elas gostam de dizer que leram tantos livros, por isso que elas gostam de botar foto do livro, porque elas acham que o que elas fazem torna elas espirituais, ou o grupo que elas pertencem. E o Senhor nos mostra em Gálatas como nós estamos totalmente errados, não é? E com certo nós podemos estar se apenas deixássemos o Espírito realmente assumir e nos ensinar o Evangelho. Quando o Espírito de Deus assume, haverá liberdade, não servidão. Haverá cooperação mútua entre os filhos de Deus e não competição de espiritualidade, não é? Haverá glória para Deus e não louvor do homem. O mundo verá o verdadeiro cristianismo, os pecadores vão conhecer de fato o Evangelho. Então, depois de estudar Gálatas, quando garoto, não é? Eu me senti ao mesmo tempo humilde e desafiado, porque eu sabia que Deus não estaria impressionado comigo, com o meu ministério, nem no início, nem no fim, não é? Ele não, ao saber isso, não é? Tudo que ia me impulsionar não era impressionar Deus, e muito menos impressionar os homens. Então a gente é desafiado porque eu precisaria começar a viver profundamente para Deus e ministrar mais profundamente a palavra de Deus e deixar que o Espírito Santo fizesse o que Ele quisesse, não é? E ter o seu caminho. Se a minha vida ou o meu ministério se ajustasse à expectativa das pessoas ou não, a expectativa das pessoas de espiritualidade ou a expectativa das pessoas de relevância para o mundo,
Então eu disse a mim mesmo, Gálatas é um livro perigoso. Era perigoso para o apóstolo Paulo escrever Gálatas, era perigoso para os Gálatas lê-lo. Talvez o fato de nós pregarmos olhando para Lutero, por exemplo, que tem esse livro como centro do que aconteceu na Reforma, vejo o quanto ele é perigoso, mas eu pensei que assim seja. Nós somos livres, e essa liberdade nos livra de toda a falsa espiritualidade e nos leva para a vida que só Deus pode gerar, nutrir e dar continuidade em nós. No Salmo 73, 25, 26 diz assim: quem tenho eu no céu senão a ti? E não há nada na terra que eu deseje além de ti. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. Os salmos são o inário, não é? Do povo de Israel, e nele há muitos mandamentos direcionados às nossas emoções. Salmo 31, 23: amem ao Senhor todos vocês, seus santos. Você vê, você depende do Evangelho, porque como você pode obedecer essas coisas? Ou Salmo 33, 8: que todos os habitantes do mundo admirem Deus. Ou Salmo 64, 10: alegrem-se todos os justos, no coração exultem. Ou Salmo 37, 4: deleita-te no Senhor. Ou Salmo 97, 12: alegre-se no Senhor, ó justos. Ou Salmo 32, 11: seja feliz em Deus. Ou Salmo 42, 5: espere no Senhor com paciência. Dê graças ao Senhor, no Salmo 33, 2. Então você vê, o que está sendo ordenado aqui não é nada daquilo que as pessoas pensam que elas vão fazer para se mostrarem espirituais, não é coisas que eu faço simplesmente. Ame, fique admirado, exulte, deleite, se alegre, fique feliz em Deus, espere em Deus, agradeça a Deus, seja grato a Deus. Nenhum desses é um testemunho do salmista, é uma ordem para nós. O Salmo está cheio de testemunhos. Por exemplo, Salmo 116, 1: eu amo o Senhor, é um testemunho. Salmo 73, 25: não há nada na terra que eu deseje além de ti. Ele está contando algo. O Salmo 119, 103: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. E também aquilo que nós lemos antes não é uma promessa, mas os salmos estão cheios de promessa. Diz assim no Salmo 107, verso 9: ele satisfará a alma ansiosa. No Salmo 69, 32: o humilde ficará feliz e contente no Senhor. Ou Salmo 58, 10: os justos se regozijarão quando ele vê o juízo de Deus. Então, também aquelas primeiras palavras não é uma oração. O Salmo está cheio de oração. O Salmo 51, 8 diz: deixe-me ouvir a alegria, que os ossos que tu quebraste, Deus, se regozijem. Você vê, é uma oração. O Salmo 86, 4: alegra a alma do teu servo, é outra oração. Ou o Salmo 90, verso 14: satisfaz-nos de manhã com o teu amor inabalável, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. É uma oração. O Salmo é um livro de orações, é um livro de declarações a respeito de Deus, é um livro de promessas, mas quando as demandas dos salmos são para você se deliciar em Deus. Ame, fique admirado, exulte, deleite, se alegre, fique feliz, espere, agradeça. Estes não são testemunhos, promessas ou orações, são mandamentos. Agora você vê, se Deus faz tudo e você não acredita em espiritualidade que você mesmo faz, aqui é um problema para as pessoas. É fácil eu inventar quantos minutos eu tenho que orar e achar que sou melhor do que o outro porque eu orei um tempo a mais, ou a roupa que eu uso. Mas quando nós estamos falando em se alegrar em Deus, ter paz em Deus, você vê como é totalmente diferente. Fale sobre ansiedade e começa um monte de gente a se levantar e dizer: não, mas você tem que entender, porque eu sou ansioso por isso e por aquilo. É diferente, né? Se nós tivéssemos mandado a pessoa orar 1 hora, ela ia achar que ela ia ser espiritual sem nenhuma mudança que realmente o Evangelho precisa produzir. Porque eu não preciso do Evangelho para ficar 1 hora ajoelhado. Eu não preciso do Evangelho para ler alguns livros e me sentir mais espiritual, porque aquele cara ali leu muito menos do que eu.
os Gálatas não precisavam do evangelho para se circuncidarem, começarem a fazer aquelas coisas que achassem ser espirituais. Mas aqui, quando se dirige às nossas afeições e emoções, principalmente as emoções positivas de prazer, e não de um prazer geral, mas o prazer em Deus, não é alegria, não é gozo, não é se sentir num momento de tranquilidade, paz, é alegria em Deus, é deleite em Deus, é gozo em Deus, é paz em Deus. Aí as pessoas estão diante daquilo que o evangelho realmente faz. E você vê, ninguém faz isso para se sentir mais amado, ou achar que Deus vai me amar mais, me aceitar mais, me aprovar mais, mas exatamente porque enxergamos o que Ele fez em Cristo. Todos eles amem a Deus, fiquem admirados com Deus, exulte em Deus, deleite-se em Deus, se regozije em Deus, seja feliz em Deus, espere em Deus, dê graças a Deus, seja alegre em Deus com uma alegria indizível. Por quê? Porque isso aqui é o livro de cânticos do coração transformado, como o Salmo é. Por que ele é tão direcionado às nossas afeições? Especificamente porque estamos... isso se repete tantas vezes e continuamente, não é? Porque eles receberam um regozijo em Deus, um deleite em Deus. A relação que eles têm com Deus em Cristo é totalmente diferente da relação de que eu preciso fazer coisas que eu não gosto, mas é assim que eu ganho minha espiritualidade, é assim que eu vou receber algo, não é algo dentro. Não é? O Salmo 1, por exemplo, diz assim, ele nos manda nos deleitarmos, e se nós não fizermos, nós vamos perecer, é o que o Salmo diz. Ele nos ordena a nos deleitar nele acima de todas as coisas. E quem pode fazer isso? É muito melhor nós escutarmos alguém falando algumas ideias legalistas de fazer do que essas verdades, né? Primeiro, há o homem abençoado. Quem é o homem abençoado? É o homem que tem o seu prazer na lei de Deus. Não é quem lê a Bíblia uma vez por ano, é a disciplina, tem prazer na lei de Deus. Salmo 1, 2. Aqui está uma pessoa que põe a sua língua, eu diria, a língua da sua alma na doçura da palavra de Deus, e ele sente que é uma delícia. Você sabe que alguém pode dizer para você que uma comida é boa, e você botar a boca e pensar, isso é horrível, mas eu vou comer assim mesmo porque isso é bom para a minha saúde, eu quero ter saúde, mas a ordem aqui não é essa. Bem-aventurado o homem que tem prazer, ou seja, você coloca a língua da sua alma na palavra de Deus, você sente maravilhoso, o gosto é maravilhoso. A Bíblia diz em outro salmo, no Salmo 19, é mais desejável do que ouro. Ou seja, sabe aquele impulso que você tem de ganhar dinheiro, então, o impulso pela palavra de Deus é maior do que aquele, é o que ele diz, é mais desejável do que o ouro, é mais doce do que o mel. Então o Salmo 1, 4 diz, os iníquos não são assim, os ímpios não são assim, os crentes nominais não são assim. Eles botam a língua da sua alma em Deus e eles não sentem que é uma delícia. Então eles podem fazer muitas coisas para se sentirem espirituais, usar roupas estranhas, ou orar tanto tempo, ou ler isso e aquilo que vai marcar pontos no meio das pessoas, ou como lá em Gálatas, achar que se circuncidaram, fazer alguma coisa assim, os levariam mais, em vez de estarem sendo impulsionados por aquilo que impulsionava o apóstolo Paulo, não é? Que considerava tudo esterco perto de conhecer Cristo. Então, eles não se deleitam em Deus ou em sua palavra. A Bíblia diz, é por isso que os ímpios estão perdidos. Não é porque eles não leem, é porque eles não se deleitam. Não é? Portanto, os ímpios permanecerão debaixo do juízo, mas o caminho dos ímpios perecerá, é o que o Salmo diz. Não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, porque eles não têm deleite em Deus, prazer em Deus, gozo em Deus. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, aquele que ele justifica, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Portanto, porque os salmos nos ordenam tantas vezes a nos deleitarmos no Senhor, nos regozijarmos no Senhor, nos alegrarmos no Senhor? Para que você não pereça. Porque a Bíblia diz que só essas pessoas não vão perecer. E só o Evangelho pode fazer isso.
Só o Evangelho pode criar corações que se deleitam em Deus. Isso que as pessoas da igreja dos Gálatas e da igreja de todos os tempos precisam entender, e nós precisamos voltar de novo no Evangelho, ou nós vamos viver com aquele peso do Ryan, que está sempre pensando que eu vou fazer isso aqui e aquilo lá, não é muito bom, mas eu tenho que fazer isso porque eu tenho que ser digno, eu tenho que fazer algo que pague, não é algo que eu gosto, não é algo que eu me deleito, mas algo que é necessário ser feito pelo que foi feito. Não, se não achamos que Deus é mais digno, que Deus é mais valioso e mais precioso e mais satisfatório do que qualquer coisa ou qualquer outra pessoa no mundo, nós estamos perdidos. O apóstolo Paulo colocou assim, 1 Coríntios 16, 22, se alguém não tem amor a Jesus, seja amaldiçoado. Você vê? Ele não diz, se alguém não ama Jesus, seja amaldiçoado. Ele não está dizendo se alguém não faz alguma coisa que todo mundo pode fazer. Amor. Isso, você vê, é produzido em nós, não é algo que nós simplesmente podemos fazer, como tudo no legalismo impulsiona a gente a poder fazer coisas que nós não queremos. Amor, quem tem amor, deleite. Quem não tem, seja amaldiçoado. O apóstolo João, citando Jesus ressuscitado, ele colocou assim em Apocalipse 3,16, porque você é morno, e nem quente, nem frio, te cuspirei da minha boca. Aqui não está falando sobre, ele está falando sobre afeições do coração, sobre o amor dos nossos corações e o encanto da nossa alma pela beleza de Cristo. É sobre isso, não é sobre um tipo de culto, um tipo de coisa que a gente faça. Assim, Deus nos ordena repetidas vezes nos deleitarmos nele mais do que qualquer outra coisa no mundo e mais do que em qualquer outra pessoa, nos relacionar com ele com prazer mais do que qualquer relacionamento na vida traga para nós nos alegrarmos nele, nos regozijarmos nele, exultar nele, para não perecermos. Isso não é uma espiritualidade maior, isso é perecer ou não, não é? Agora, por que nós pereceríamos por não nos deleitarmos em Deus? Por que estamos debaixo do julgamento de Deus? E por que precisamos tão desesperadamente do Evangelho que produz isso? Nós somos condenados por não sermos felizes em Deus, por não nos regozijarmos em Deus. Sim, não é? Mateus 10, 37 diz, quem amar pai, mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Porque seríamos rejeitados se nossos corações estimassem qualquer outra coisa mais do que Deus, não é? E se nos deleitarmos mais em qualquer outra coisa do que Deus? A resposta para nós tem duas partes. Primeiro, é porque Deus é extremamente valioso. E quando nós temos mais afeto e deleite em outra coisa, nós estamos dizendo que alguma coisa tem mais valor do que Ele. E Ele é extremamente precioso, mais do que qualquer coisa que exista. Ele é supremamente desejável, e Ele é supremamente satisfatório. E quando nossas afeições não concordam com isso, concorda que outra coisa é mais satisfatória, desejável e boa que Deus, nós não estamos entre a descrição daqueles que não perecem. Então, como sua palavra é mais desejável que o ouro, até mesmo do ouro fino, mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Ou o Salmo 36, 7, quão precioso é o teu amor constante, ó Deus. Deus é infinitamente mais precioso e satisfatório. E se nossas afeições não concordam com isso, nós damos glória a essa outra coisa, a glória que é devida a Deus. E isso é verdade sobre Deus intrinsecamente. Essa é a primeira parte. E Deus é o maior tesouro do Evangelho, do universo, e é a coisa mais valiosa. Ele vale mais do que o universo inteiro, incluindo pessoas, coisas. Ele é mais belo do que toda a beleza que Ele criou, que é um reflexo. Então a segunda parte da resposta é porque nós vamos perecer se nós não desfrutamos Deus. Nós sabemos o que é desfrutar, ter gozo e prazer. É que quando nós realmente confiamos em Deus como supremamente precioso e valioso, belo e satisfatório, nós experimentamos esse valor e a glória da excelência intrínseca de Deus
entra como um eco experiencial em nossos corações, e é isso que retorna para Ele em verdadeira adoração. Para que esse valor de Deus, beleza, preciosidade, sejam experimentados e então externalizados e ampliados, não é? Exaltados no coração e da vida da pessoa, só vai acontecer se nós realmente acharmos Deus totalmente satisfatórios. E o que você vê é que a eternidade está na linha. O que está em jogo nessas afeições é a eternidade ou não. E é por isso que nós perecemos, porque nós estimamos tudo mais do que Deus, ou estimamos coisas mais do que Deus. Essa é a razão, no fim, porque todos os homens fora de Cristo vão perecer. Então é por isso que essa ordem é repetida: deleita-se em Deus, glorifica a Deus, seja feliz em Deus, porque isso glorifica a Deus. Se eu não sou feliz em Deus, eu não estou. Não adianta eu falar que a glória, Deus glorificado, se Ele não está sendo glorificado, eu não sou feliz nele. Eu estou dizendo que Ele não é satisfatório para a minha felicidade, não é? Glória é peso, não tem peso na minha vida de felicidade, não tem peso de paz, não tem peso de nada disso. Então, quando o salmista Asaf clama no Salmo 73, 25, quem tenho eu no céu senão a ti? E não há nada na terra que eu deseje além de ti. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e minha porção para sempre. Ele está dizendo, experimentar Deus como sua porção desejada. Quando você tem sua porção, você não deseja outra. Você está satisfeito tão profundamente, tão docemente, que outros desejos se tornam como nada quando comparados. Não é que as outras coisas que Deus nos deu sejam ruins, mas quando comparadas não são nada, não é? E Jesus contou uma parábola sobre um versículo uma parábola curta, mas que mostra que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo que o homem encontrou e encobriu. Então, em sua alegria, ele vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Muitas pessoas acham que o segredo da parábola está no fato de que o homem vendeu tudo que tinha e comprou o campo, porque isso muitas pessoas podem fazer, mas o segredo da parábola não está nisso, porque você pode fazer um monte de coisas, porque você sabe que aquilo enfim, há temores no seu coração. O segredo da parábola é que ele vendeu tudo que tinha com alegria. Não é que ele vendeu tudo que tinha, ou seja, você deixa tudo por causa do reino de Deus. Não, isso não muda nada, e nem tira um homem do inferno, não é? Ele fez isso tudo com alegria, porque ele realmente via um valor ali maior. Sacrifícios onerosos, obedientes e severos para Deus fazem Deus parecer mal. Deus é chato, mas eu sou obrigado a orar a Ele assim mesmo. A palavra de Deus é chata, mas eu sou obrigado a ler. Isso não glorifica a Deus, ainda que você seja conhecido como uma pessoa que mais lê a Bíblia, ou que mais ora, ou que mais faz alguma coisa, não é? Porque faz ele parecer mal, não faz ele parecer glorioso, maravilhoso, que enche o coração de deleite. Os primeiros cristãos, por exemplo, onde estava a glória? A Bíblia diz assim em Hebreus 10:34, nós já vamos acabar. Você teve compaixão dos que estavam na prisão por causa do evangelho. Aqui ele não está falando sobre quem estava na prisão porque matou alguém, porque, como Pedro diz, quando a gente sofre por ter cometido essas coisas, não há nada de... Mas quando nós sofremos por fazer aquilo que Deus quer, então tudo tem um outro peso. Então essas pessoas tiveram compaixão dos que estavam na prisão por causa do evangelho, e com isso eles se colocaram em perigo, e aceitou alegremente o roubo e a pilhagem das suas propriedades, pois vocês sabiam que possuíam uma coisa melhor. Ou seja, foi porque eles fizeram isso com alegria. Você vê, sempre assim. E o que esses cristãos poderiam ter cantado se eles conhecessem, se eles pudessem olhar para o futuro? Eles podiam ter cantado o hino de Lutero que disse: temos que perder famílias, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Mas eles não tinham, castelo forte para cantar, mas eles tinham esse hino: que temos no céu senão a ti, e não há nada na terra que desejamos além de ti. Nossa carne e nosso coração podem falhar, mas Deus é a força do nosso coração e nossa porção para sempre. Então, quando eles suportaram aflição, perdas, eles tinham esse tipo de alegria
que eles sofreram tudo isso com alegria. Você vendeu com alegria. Não é nada opcional. Se nós não nos deleitarmos em Deus, nós desonramos Deus. Ainda que nós tivéssemos os maiores sacrifícios por causa disso. E porque nós nos deleitamos sempre em alguma coisa. Quando você não se deleita na Bíblia, não é que você não se deleita, você está se deleitando em alguma coisa. Todo ser humano está se deleitando em algo. Quando você não se deleita em Deus, não é porque o teu coração não se deleita, é porque ele se deleita em outra coisa. Todos nós estamos nos deleitando. Quando você não consegue passar um tempo assim, com a palavra de Deus, é óbvio que você consegue passar tempo com outras coisas. É assim. E é por isso que os salmos nos ordenam isso, não é opcional. É isso que o Evangelho produz, é isso que Paulo queria que os Gálatas compreendessem, que era o impulso da santificação deles. Isso é a adoração autêntica. Mas os salmos também fazem outra coisa, não é ingênuo os salmos, não é? Os salmos, eles são extremamente realistas. Essas pessoas passam por escuridão, aflição, e eles colocam isso assim. Eles dizem, por exemplo, no Salmo 38:17, a minha dor está sempre à minha frente. Ou então eles se sentem a aflição e a solidão. Por exemplo, no Salmo 25:16-17 diz assim: volta-te para mim, tem misericórdia de mim, pois eu estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Eles não são homens que estão livres das aflições e essas coisas. Por exemplo, o Salmo 38:3-4 diz: não há solidez na minha carne, por causa da sua indignação não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, porque as minhas iniquidades passaram sobre a minha cabeça, como um fardo pesado, elas são pesadas demais para mim. O Salmo 42:5 diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? No 44:9-11 diz: mas agora que nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sais com os nossos exércitos, diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada, e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelhas e nos dispersaste entre as nações. E no Salmo 44 que diz: sofro humilhação todo o tempo, e o meu rosto está coberto de vergonha. No Salmo 44, 9, 11, 15, não é? Eu estou cansado do meu gemido. Eu estou exausto de tanto gemer, no Salmo 6, 6 e 7, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. É por isso que nós nos apegamos aos salmos. Você vê aqui uma realidade: a dor, solidão, aflição, problema, culpa, fardos, falta de saúde, humilhação, tribulação, vergonha, gemido, choro, noites de lágrimas no travesseiro. Os cristãos também, não é? Mas você vê a diferença quando aquilo que nós vimos antes é realidade, é como nós lidamos com essas coisas. A igreja hoje lida com o humanismo secular. Ela não tem nenhuma saída para o seu gemido, para a sua dor. Ela não tem nenhuma saída. Ela está tão sem recursos quanto o homem sem Deus, porque ela está sem Deus. Não é? O cristão, ele experimenta, por exemplo, o apóstolo diz assim: tenho grande tristeza e angústia incessante em meu coração pelos meus irmãos judeus, não é? Perdidos. Ou ele passa a aflição do tipo: somos tratados como impostores e, no entanto, somos verdadeiros, como desconhecidos, ainda que bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como punidos e ainda não mortos, tristes, mas sempre alegres, como pobres, mas fazendo muito ricos. E nós podíamos ler tantos textos assim. Há esse realismo emocional em toda a Bíblia, nos Salmos principalmente. Você vê que há antes e depois da revelação plena de Cristo, mas é que essas pessoas lutam com o Evangelho pela alegria, e o Evangelho sempre triunfa no coração delas. Hoje as pessoas não têm nenhuma alegria em Deus, e elas encontram no humanismo secular uma desculpa para o fato de que ela é algo seco, como um galho, como um mundo sem Deus. Então, aqui há uma batalha pela alegria, uma alegria em Deus, porque eles sabem que a vida depende
a vida eterna está ligada ao fato de que o homem se deleita em Deus, tem em Deus sua provisão, tem em Deus seu amparo, a delícia da sua alma. Então os salmistas nos mostram repetidamente não quão suave foi o navegar deles. A vela estava sempre cheia de vento apontando para o lugar certo. Pelo contrário, havia ondas enormes, obstáculos impossíveis, mas como eles olhavam para Deus. O Salmo 34:5 diz: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Você vê, eles começam dizendo: nós estamos tristes, Deus ouve o nosso gemido, mas no final os que olham para Ti encontram alegria plena. Você sabe, eles sabiam lidar com essas coisas, porque Deus era a delícia da alma, era a satisfação que sempre venciam. Como eles se lembravam das obras de Deus, sempre que eles estão entre essas aflições, como eles lidam? Eles não lidam como os gentios lidavam, ou como o mundo lidava. No Salmo 105:5 diz: lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e das sentenças e juízos que pronunciou. Eles sempre faziam isso. Eles começavam a lembrar quem é Deus, o que Deus fez, como é o caráter de Deus. E antes de acabar um salmo, a oração, eles estão se alegrando. Eles sabiam como um novo coração lida com todas essas coisas, como eles meditavam na vigília da noite, que a gente viu ele dizendo que molhava o travesseiro, mas aí ele diz assim no Salmo 63:6: quando eu me deito, eu me lembro de Ti, medito em Ti durante as vigílias da noite. Eu penso na Tua beleza, nos Teus atributos. Nós pensamos na cruz, pensamos em Cristo, no Seu amor, pensamos no que Ele conquistou. Tudo muda, não é? Como eles confessaram seus pecados, é assim que eles lutaram pela alegria, gozo e deleite em Deus. Eles não encontraram desculpa no humanismo, não é? Ou na filosofia que o mundo produzia. O Salmo 130:13-4 diz: se Tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na Sua palavra eu ponho toda a minha esperança. Você vê, é assim que eles lutavam. Como eles se reuniram em adoração com a grande congregação. Ele diz assim: quando me lembro dessas coisas eu choro angustiado. Aí ele lembra assim: pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão festiva. Ele está dizendo: eu sinto saudade, Deus, eu quero estar com o Teu povo adorando a Ti de novo. Como eles clamaram ao Senhor em toda a forma de oração. O Salmo 51:8, Davi faz o quê? Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ele, em vez de entrar num vitimismo aqui, ou na autocomiseração, ele diz: esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito reto, não me expulso da Tua presença, nem me tires o Teu Santo Espírito, devolve-me a alegria da Tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto para Te obedecer. Ou no Salmo 135: espero no Senhor com todo o meu ser, e na Sua palavra eu ponho toda a minha esperança. No 39:7: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Quando ele falava: olha, não há esperança, Deus, esse mundo está, em que eu vou esperar? Eu vou esperar em Ti. Eles nunca terminavam sem lutarem pela alegria da maneira certa, não é? Como Jeremias: minha esperança está no Senhor e é o Senhor. Então, ser comprado pelo sangue de Jesus e nascer de novo pelo Espírito significa que você contemplou e abraçou Jesus como seu tesouro que te satisfaz. Enquanto as pessoas na igreja dos Gálatas não entendessem isso, eles sempre ligariam a espiritualidade e aquilo que eles faziam, e eles nunca estariam ligados realmente àquilo que é o que o novo coração faz: se deleitar em Deus. Então está pronto para qualquer coisa. Então nós não lutamos pelo perdão, nós não lutamos para Deus nos aceitar. Nós recebemos todas essas coisas em Cristo.
o perdão, a justificação, a aceitação, o amor de Deus. Em Cristo Ele nos amou. Nós não fazemos coisas para Deus nos amar mais. Essas coisas não são uma luta para nós. Essas coisas Cristo comprou na cruz e gratuitamente nós fomos eleitos no amado. Não é essa a nossa luta. Nós lutamos por cada vez mais nos deleitarmos, nos alegrarmos e sabemos lidar com cada coisa na vida, nos voltando para o Deus da satisfação das nossas almas. Essa é a nossa luta, glorificar a Deus no mundo. E nós só glorificamos quando temos prazer nele, deleite nele, gozo nele. Nossa luta não é para ser amado por Deus, ou para acrescentar coisas que façam Ele nos admirar, ou nos achar, os outros nos acharem espirituais. Que tenho eu no céu senão a Ti? E não há nada na terra que eu deseje além de Ti. Minha carne e meu coração podem falhar, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. Então nós lutamos até poder, quando a tristeza chega, a nossa luta é até poder dizer: Tu é a minha alegria. As coisas nunca vencem essa alegria. É por isso que o salmista está dizendo para ele: por que estás abatidas, ó minha alma? Ele ia lutar pela alegria, olhando para a glória de Deus, e fatalmente ele a teria. E quando demora, nós não cavamos uma cisterna rota para nós. Nós não nos voltamos para as cisternas rotas do mundo, das coisas criadas, das pessoas. Nós continuamos na fonte. Nós esperamos pelo Senhor, nós confiamos, olhamos para Ele, continuamos olhando para a sua face, para a sua glória na face de Cristo, e todas essas coisas são produzidas em nós pelo Espírito Santo. Nós sempre estamos a um passo de perder o Evangelho. Nós precisamos continuar todos os dias nos imersos, nos batizando assim no Evangelho. Porque mesmo igrejas como aquelas fundadas pelo apóstolo Paulo, logo começavam algumas pessoas a falar sobre um certo tipo de espiritualidade que desonra a Deus, e logo eles perdiam o Evangelho. Vamos ficar de pé. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz.